Quando a gente fala em se importar, tem pessoas que pensam que os outros precisam se importar apenas com elas, não é? Tem aquela pessoa extremamente, até egoísta, digamos assim, né? Mas ela é possessiva e acredita que as pessoas devem se preocupar só com ela. Quando, na verdade, essa pergunta é para você. Você se importa com quem? Com o quê? De que maneira você manifesta isso nos seus comportamentos, nas suas falas, nas suas ações? Então, o tema de hoje ele tem a ver com autorregulação para que você consiga perceber se você está se importando somente com você ou se você está verdadeiramente se importando com os outros também. Aqui começa a autorregulação quando eu entendo que tudo é uma via de mão dupla. Não tem como as pessoas se importarem comigo ou darem valor para mim se eu não der valor a elas. Então eu tenho que aprender a valorizar as outras pessoas. De que maneira isso pode acontecer? Várias, né? Várias. Mas uma delas, e que está acessível a todos nós, é ouvir verdadeiramente. Parar o que está fazendo e ouvir a outra pessoa. E pasmem, essa é uma das habilidades mais difíceis de se alcançar, principalmente nessa correria em que o mundo está. As pessoas já não têm mais, parece que não tem tempo. E na verdade, muitas vezes isso se tornou uma desculpa. Existem sim muitas atividades, muitos afazeres, a vida não é fácil. Nós mulheres já, a maioria de nós não consegue ficar apenas em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos. A maioria precisa trabalhar, às vezes nem gostaria, tá? E aí aqui eu faço um parênteses, porque nem sempre nós mulheres gostaríamos de fazer tudo isso. Mas existe uma necessidade em função dos tempos difíceis em que vivemos. Mas, fechando parênteses aqui, cuidado para não arrumar desculpas e acreditar que não tem tempo para ouvir. Autorregulação, gente, é um momento em que eu consigo parar o que eu estou fazendo, refletir e enxergar o que está ao meu redor. Seja para me preocupar ali e fazer alguns movimentos para ajudar outras pessoas ou até a minha própria realidade, seja parar para observar as reações dos outros e aprender com isso também. Sabe que a melhor maneira de conhecer alguém é quando você ouve. Não tem aquele ditado que diz assim, o peixe morre pela boca? Por que ele morre pela boca? Porque ele abre a boca para fisgar o anzol. Então, se só você fala, se você se importa só com você, se são apenas os seus problemas, os seus anseios que estão em jogo, ou aquilo que você espera, que você tem como expectativa das outras pessoas, você não está permitindo a você mesmo conhecer mais o outro. E aí é óbvio que você estará cada vez mais sozinho, digamos assim, de amizades verdadeiras, de pessoas da família, enfim, de colaboradores, de sócios. As coisas passam a acontecer somente como uma rotina de obrigação nessa convivência humana, e não algo prazeroso, algo gostoso. Então, é necessário, na autorregulação, nós dedicarmos tempo para parar e observar o que está ao nosso redor. Observar as pessoas, observar se elas precisam de algo, se elas podem também, claro, trazer algo para você, mas sempre na expectativa de uma via de mão dupla. Quanto mais nós ampliamos as habilidades em ouvir as outras pessoas, mais nós vamos conhecer as outras pessoas. E quando você conhece as outras pessoas, você sabe como lidar com elas. Existem muitos vídeos na internet, reportagens, muitas entrevistas, muitos podcasts falando sobre a preocupação com os jovens. Como é que esses jovens estão se sentindo? E nós estamos vendo índices cada vez mais altos de crianças, já não são nem jovens, mas de crianças de 7 ou 8 anos com prejuízos em função do uso excessivo de telas e pouco relacionamento. Então é óbvio, né, que se elas estão muito tempo conectadas, elas estão menos tempo com as pessoas.
E a partir do momento em que elas estão menos tempo com as pessoas, muitos problemas podem acontecer e já estão acontecendo. Então tem crianças jovens sendo internados com problemas psicológicos, com problemas de saúde cada vez mais cedo. E por que entrar nesse assunto? Porque se dentro de casa as pessoas não têm um tempo e não dedicam um tempo para se autorregular, parar o que estão fazendo, ouvir o outro, conversar com o outro de maneira calma, tranquila, fazendo o outro perceber que é importante, que você está se interessando por ele, é claro que vão ter problemas e é claro que é muito fácil a fuga para as redes sociais ou para outras atividades até fora de casa, né, com outras pessoas. E dentro de casa não querem estar, porque dentro de casa é ruim, ninguém me ouve, ninguém me valoriza, ninguém conversa se interessando verdadeiramente comigo. Então o mundo, ele está cheio de pessoas querendo ouvir, pessoas erradas querendo ouvir, querendo fisgar esses peixes, como eu disse, e levar elas para um caminho ruim. Então, é necessário uma preocupação que você precisa ter com a sua inteligência emocional. Lembra que eu fiz a primeira pergunta hoje? Você se considera equilibrado? Às vezes parece que sim, né? Mas talvez se você analisar a fundo, o quanto só desse tema que eu estou falando aqui, que é parar, ouvir, valorizar verdadeiramente o outro, quanto disso você realmente está fazendo? Se você não está fazendo isso ou faz isso na menor parte do tempo da sua vida, você já está desequilibrado emocionalmente, porque você já não está se autorregulando mais. Quando a preocupação é muito com o eu e pouco com o conjunto dos fatores, seja com o nós, seja com o outro, né? Quando há um desequilíbrio nisso, é óbvio que a sua inteligência emocional também está afetada. Então esse é um dos primeiros sintomas. O outro é que provavelmente você esteja vivendo uma vida de maneira desenfreada. E aí a pergunta é, até que ponto está valendo a pena essa vida desenfreada? Eu sou mãe, né? Agora há 2 anos e meio sou mãe, e eu pude perceber a grande diferença que é entre você executar as tarefas que você pode e precisa executar no dia a dia, uma seguida da outra, nos horários cronometrados, e quando você tem uma criança que não entende nada sobre relógio, não entende nada sobre esse mundo, e aí nós já não podemos mais correr desenfreadamente querendo fazer as coisas todas no horário. Até porque, se nós tentamos fazer isso, o que é que acontece com a criança e com o ambiente? A criança fica irada, fica nervosa, chora, não compreende, parece que só quer a sua atenção. E essa pressão que eu coloco em relação ao relógio, ao tempo, começa a desestabilizar todo o ambiente. Quando na verdade não é a culpa da criança, não é a culpa do relógio. É a culpa minha e sua quando nós estamos sem a autorregulação emocional. E as coisas estão dominando a nossa vida e não nós dominando as coisas. Então eu aprendi muito na prática sobre essa questão do relógio, do uso do tempo, não para cumprir as minhas tarefas, mas para cumprir elas com menos carga, com mais respeito às outras pessoas, com mais equilíbrio emocional. E isso tem um valor enorme, porque a vida começa a ser vista de maneira diferente. Então, que nessa segunda-feira você comece a se replanejar emocionalmente, se autorregular para quê? O tema de hoje é ouvir o outro verdadeiramente. Não crie apenas expectativas sobre o outro, mas ouça o outro para você saber quem é essa pessoa, qual é o tempo dela, para que você também descanse um pouco a sua correria e consiga observar o mundo que está ao redor. Pessoas precisam ser ouvidas, você precisa ser ouvido, e quando a via de mão dupla funciona, é muito bom. Então, pense aí de que maneira você vai se autorregular essa semana, ou talvez até que outras áreas da sua vida estão desreguladas, que você precisa pausar e
olhar para ver se você realmente se importa com o que está fazendo, com o que está acontecendo e se você realmente se importa com quem está ao seu redor. Uma ótima semana a todos e nos encontramos aqui às 7h50 na próxima segunda-feira. Esses vídeos aqui, eles também ficam salvos aqui, né? No Instagram, e aos poucos nós estamos publicando eles também lá no YouTube. Então você vai poder acessar o meu canal do YouTube, Jaqueline Hermes, e assistir esses vídeos sempre que você quiser, de uma maneira mais fácil até para localizar lá pelo YouTube, tá? Uma ótima semana a todos, obrigada por estarem aqui.